Olá, galera que está conectado no Acritica.com e que vai curtir a partir de agora o nosso bate-papo dessa semana, que vai trazer aí os destaques do Brasileirão e também sobre os Jogos Pan-Americanos. Uma amazonense garantiu o ouro lá no México. E você vai também poder conferir aqui com a gente os melhores momentos do Grand Prix de futsal que está acontecendo em Manaus. E a Série A do Campeonato Brasileiro continua pegando fogo. Os times que estão ali na ponta estão numa briga. Já dá pra gente definir os que vão realmente lutar pelo título? Eu acho que sim, e pegando fogo, pegando gancho, né? Pegando fogo, vai pegar fogo na quarta, porque o Santos tem tudo aí pra assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, caso... Botafogo, caso vença o Santos, né? E o Santos, o Muricy agora já acabou dando uma declaração que a cabeça agora é só de olho no Mundial e tem que se preparar mesmo, porque vai pegar uma pedreira pela frente, que é o Barcelona, e o Santos tá mal, não conseguiu jogar bem desde que conquistou a Libertadores, vem oscilando demais, mas o papo é brasileiro, né? E aí a torcida do Botafogo vai ficar de olho realmente nesse jogo, é um jogo a menos que o Botafogo tem, se vencer ele pode assumir a ponta do Brasileirão. Eu acho que é 3 pontos garantidos pro Botafogo nesse jogo, porque o Paulo Henrique Ganso disse que pode jogar contra o Flamengo no fim de semana, mas nesse jogo ainda não volta. O Neymar pode ser poupado também desse jogo, já que vem aí de uma exaustão aí, principalmente nos jogos da seleção, alternando aí com os jogos do Brasileiro. Então eu acredito que o Botafogo assuma a liderança isolada do Brasileiro nessa quarta-feira. Ele só depende dele mesmo, como disse o Louco Abreu em uma declaração recente, ele falou que o Botafogo só depende do próprio time. Então, só não pode ser mais golfinho da rodada. Na verdade tem o novo golfinho da rodada, a gente vai já falar pra você que todos os times que estavam ali na ponta conseguiram vencer, menos o São Paulo. Ou seja, ele subiu e desceu. Então, o São Paulo, nós elegemos aqui como o time golfinho da rodada. Tá certo, e essa rodada, colocando Corinthians e Vasco ali na ponta, né? São times que, você mesmo disse, o Botafogo, o Louco Abreu já disse, o Botafogo só depende dele, porque tem um jogo a mais, se vence esse jogo passa. Aí só vai depender dele administrar essa situação, independentemente do que vai fazer Corinthians e Vasco. E o Vasco ainda tem um detalhe, o Vasco já está garantido na Copa Libertadores. Se ele ficar lá em cima ou não, só interessa para o Vasco o título. Não adianta ficar na penúltima como vice, né? Se ficar como vice vai ser pior ainda, né? É melhor ficar em terceiro, no caso do Vasco. Se não ganhar, fica em terceiro, é melhor. Então eu acredito que essas 8 rodadas finais aí serão... eu acho que deve decidir o título na última rodada, até porque tem muitos confrontos aí entre as equipes que estão lá em cima. Eu acho que a única equipe esse próprio jogo, esse jogo entre Internacional e Corinthians, esse é um jogo muito bom, porque o Internacional ele vem crescendo. Joga em casa ainda. Joga em casa, então vai ser muito difícil pro Corinthians vencer. E na outra semana, tem também, não nesse fim de semana, mas no outro, tem Vasco, São Paulo e Vasco lá em São Januário. É um jogo perigoso, porque o São Paulo mudou de treinador, com outro ânimo, de repente se deu uma vitória na Copa Sul-Americana contra o Libertad, uma vitória contra o Curitiba, vai animado para cima do Vasco. Então são situações aí que podem mudar o rumo do campeonato. E o Vasco São Paulo pode até não chegar, mas ele ainda vai atrapalhar muita gente. E ainda. O Vasco ele tem um problema, apesar dele estar ali na ponta, volta e meia o Vasco toma uma goleada. Exatamente. Então é um problema sério ali que o Vasco não tem, de repente, eu acho que não tem muita consistência, apesar de estar ele joga melhor fora de casa, né? Do que em casa, né? E na verdade, essa onda de vacilar, de golfinho, acho que vem acontecendo com todos os times que estão ali na ponta. Eles têm vacilado. Ao contrário... O próprio Botafogo é uma equipe que não tem uma estabilidade. De repente ele faz 3 jogos bons, aí toma uma goleada. Ele já tomou goleada do Atlético Goianiense, né? Então é um time. Aliás, o Atlético Goianiense é o time mais chato desse campeonato. Desde o ano passado, desde que ele subiu. Ele vem complicando. E ele ainda deu um azar de perder o Juninho, que era o principal jogador dele. Mas é um time muito consistente, um time muito bem armado pelo Hélio dos Anjos. Eu acho que se tivesse, de repente, até um pouquinho mais de dinheiro, o Atlético poderia estar brigando sim por vaga em Libertadores, que a gente sabe que não tem muita grana em caixa. Porque ele já fez o planejamento primeiro para sair da zona de rebaixamento. Agora ele já está brigando pela Sul-Americana. E o Hélio dos Anjos tem pé quente realmente com os times de Goiás. O Goiás também sempre fez boas campanhas. Com o Goiás. Eu acredito que o futebol goiano tá com problema. O Goiás está beirando a zona de rebaixamento ali para a Série C. O Vila Nova praticamente está na Série C do ano que vem. E
não adianta um estado como Goiás, como Pernambuco, como Bahia, não adianta querer muito time na primeira divisão. É um e os outros brigando ali na Série B, alternando, porque se botar muita gente em cima, e vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro e acaba complicando sempre para um. Beleza, eu queria falar sobre o Fluminense, que o Fred aí vem há 2 rodadas fazendo um bom futebol. 5 gols, o Fred marcou os últimos 5 gols do Fluminense. E tem empolgado bastante os torcedores do Fluminense que voltaram a acreditar no título aí do Brasileirão. É como o Carlos falou, tá todo mundo ali do sexto, do sétimo para cima, todo mundo tá brigando pelo título, o Fluminense não é diferente. Agora, no caso do Fluminense, a torcida precisa torcer pelo time e pelo Fred também, para que o Fred não tenha nenhuma contusão. O Fred está jogando um bolão, realmente está sendo fundamental para o Fluminense nesse período agora, nessa fase decisiva. A torcida, não estou secando não, porque o histórico de contusão do Fred sempre é muito grande, ele já passou muito tempo parado, então quando ele começa, geralmente ele vem numa sequência muito boa, começa a fazer muito gol, assume artilharia e se machuca. Entendeu? E aí deixa o Fluminense na mão. Espero que dessa vez... O Fluminense é um jogador que depende muito do Fred. Né? A própria entrada do Deco ali no meio também, juntamente com o Fred, muda o time do Fluminense. E são 2 jogadores que você não pode contar o tempo todo com eles. A qualquer momento o time pode ficar na mão. Eu acho que é um completa o outro. O Deco dá aquele passe açucarado. E o Fred é matador, né? O Fred é matador, deixa ela dentro. Outro time também que vai penar agora, principalmente nesse próximo jogo, se bem que é o jogo contra o Santos, você vê que o Santos é o fiel da balança aí no campeonato, nessa reta final. Ele pega o Botafogo, depois pega o Santos. Pega o Botafogo e depois pega o Flamengo. Contra o Flamengo não vai ter o Ronaldinho, não vai ter o Thiago Neves. Para mim, os 2 melhores jogadores, mais o Thiago Neves até do que o Ronaldinho. Para mim, o Thiago Neves é muito mais importante do que o Ronaldinho. Então vai ser um jogo difícil, se bem que, como você disse no começo, o Santos não está nem aí para o Campeonato Brasileiro. O Santos quer se livrar da zona de rebaixamento, mas é aquele detalhe. O Santos tem 8 pontos da zona de rebaixamento. Se ele perder 2 partidas, já começa a complicar. E as equipes que estão lá embaixo ganharem, aí ele já começa a correr risco. E o Corinthians conseguiu aí continuar na liderança do campeonato. Já dá pra galera ficar aliviada? Os corintianos devem ficar aliviados? Tem como ninguém que tá ali em cima pode ficar aliviado. Eu acho que a melhor coisa que o Corinthians fez, caiu a ficha, tirar o Adriano de Senna. O time do Corinthians foi montado para ter um ataque veloz, entendeu? E não aquela jogada diária ali que o Adriano está acostumado a fazer, onde ele usa força física e tudo mais. Por exemplo, no jogo o Adriano, o cara ali passou a bola, o cara não chegou. Porque não é o estilo de jogo, e o Adriano está muito fora de forma. A gente falou isso na semana passada, o Adriano corria risco de se machucar. E o time do Corinthians não tem lugar para o Adriano. Não dá para jogar porque você não tem nessas o William, condições em que você tem Lee Edson, 2 jogadores rápidos, você tem o Danilo chegando ali, que é um jogador que parece ser lento, mas é um jogador que tem uma passada longa, chega fácil também. Tem o Jorge Henrique, que é muito veloz, aí você vai colocar o Adriano, ele para simplesmente o time. Eu acho que jogador para se preparar, e quem sabe no ano que vem, numa disputa de Libertadores, no Paulistão, ele pegar ritmo no Paulistão sem se machucar, depois entrar no Libertadores, aí sim. Mas agora pro brasileiro é carta fora do baralho. Tinha que deixar ele pro ano que vem. Justamente, concordo. Aí, então, a próxima rodada vai ser muito movimentada e você vai acompanhar todos os detalhes no acritica.com. Agora vamos falar dos Jogos Pan-Americanos. Uma amazonense, a Bianca Maia, garantiu ouro na ginástica rítmica. A Bianca é a primeira amazonense que está, né? A gente também tem o Sandro Viana, tem outros atletas aí, então é um resultado de um trabalho muito bacana, muito legal, que a ginástica já vem desenvolvendo há muito tempo. Aqui em Manaus, a Bianca teve a oportunidade de receber um bom treinamento aqui, fez intercâmbio, competiu fora, e ela deve chegar quinta-feira, previsão de chegar quinta-feira em Manaus. Ainda tem competições aí no sábado, ou seja, tem a agenda cheia, né? Mas realmente a Bianca está de parabéns, realmente é um resultado muito expressivo para ela. Torcer para que ela consiga o Amazonas no geral, né? Carimbar e de repente se firmar na seleção brasileira e conseguir uma vaga aí para os Jogos Olímpicos de Londres, né? E eu acho, como o Carlos ia falando, acho que isso é muito importante para o Amazonas, para que a galera perceba o nível em que os atletas estão, e que muitos desses atletas, infelizmente, não têm incentivo, deixam de participar de disputas porque não tem um apoio, não tem um patrocínio. Eu acho difícil. No caso da Bianca, ela tem a sorte de ter uma família de atletas, né?
o pai dela, a mãe, todo mundo envolvido muito em esporte e são pessoas que têm o conhecimento, que sabia como fazer a Bianca chegar lá. Então isso foi uma coisa muito legal, mas nem todo mundo tem essa assessoria, digamos assim, né? Uma família ali preparada para dar os toques realmente que você precisa. Então a gente precisa, eu acho que de mais investimento, mais treinamento, mais escolas. Eu acho que usar o exemplo da Bianca para bombar que não seja investimento, eu acredito que é utilizar o dinheiro que é disponibilizado para o esporte de maneira adequada. A gente vê aí o escândalo que a revista Veja divulgou nesse último fim de semana, que virou manchete em todo o Brasil. Mas se for verdade, mas que não seja verdade, mas se for pelo menos 10% disso aí, já é uma grande quantia, porque eles estão falando em desvio de 40 milhões de reais do Ministério do Esporte para partido político. E isso é muito grave, propina, né? Isso é muito grave. 40 milhões eu acho que dá para levar uma delegação para um Pan-Americano. E sem contar o trabalho de base, né, que é o mais importante, Com que certeza. É descobrir esses atletas, que é treinar desde pequenininho e fazer tudo mais. Que a base é fundamental. Eu espero que o Orlando Silva tá doido, diz que tá doido para ir ao Senado, se explicar. Mas isso aí foi desde o começo. Foi desde o começo, com todos os ministros que caíram, e vai ser mais um que só que vai chegar, explicar e vai embora. Um abraço para ele. Pois é, espero que... E aquela coisa, se ele também insistir em ficar muito no cargo, já vai começar a pintar outras denúncias também, porque foi assim, é uma avalanche que está realmente varrendo o governo, aí a vassourinha da Dilma está funcionando. É verdade. Agora Manaus está recebendo durante toda essa semana aí o Grand Prix de futsal, que começou domingo, Brasil e Guatemala, 5-0, um bom resultado para o Brasil, ou você esperava mais? Esperava mais. Guatemala, se você pegar Guatemala, Hungria, Zâmbia, Costa Rica, Angola e colocar aqui para disputar o campeonato amazonense, vai disputar o rebaixamento. O campeonato amazonense futsal, se tiver uma liga forte, se colocar todos esses times para treinar contra o ABC aqui do Bahia, vai perder. Vai levar pena. São times fraquíssimos. Eu acho que o Grand Prix ele poderia ser um pouco mais enxuto. Você teria 8 equipes, mais 8 equipes de qualidade, trazendo a Espanha, a Rússia, a própria Argentina, que não está tão forte assim, o Uruguai, o Irã, que é um time forte, né? Essas equipes onde teve um intercâmbio com o futsal brasileiro, enxugava, sairia uma competição bem mais barata e com mais qualidade, porque não adianta você inchar. O Campeonato Brasileiro de Futebol, fazendo um trocadilho aqui, você tem 20 equipes, mas você tem 20 equipes de qualidade, enquanto que você pega um Grand Prix desse, com 16 equipes, 3 equipes de qualidade, Brasil, a Rússia e o Irã, e o resto, um abraço. E basta lembrar que essa é a 7ª edição do Grand Prix, o Brasil venceu 5, e a única edição que ele perdeu foi justamente a edição que participou a Espanha. Então que eu não acho está presente. Que teria sido fundamental ter a Espanha aqui para testar, para mostrar o espetáculo. Tem hoje, juntar todas as divisões, tem mais de 100 jogadores brasileiros jogando em todas as divisões do futsal espanhol, inclusive tem Amazonense, tem Laucelino, Léo, Pica-Pau, tá, teve o Madonna, Quarentão, né? Marcelo Madonna, que hoje está fez inclusive o gol da seleção espanhola contra o Brasil no título mundial. Marcelo, que já está na faixa de quase 40 anos, já está jogando lá na Rússia também, está ganhando seu dinheirinho lá, que é a liga mais forte do mundo hoje na Rússia. Então, o Brasil exportou muita gente. O que eles fizeram? Até tirando, só fazendo uma coisa, tem que ser o mais forte mesmo, porque é tão frio na Rússia que só dá para jogar bem à vontade é futebol indoor, né, Carlos? Lógico, porque se for pro campo lá... Se for pra neve, jogar na neve fica difícil. Vai ter neve, aí não dá. Mas é isso, de acordo com o técnico da seleção, o grande rival do Brasil vai ser a Rússia, a Argentina também deve, e a gente vai esperar aí que esses jogos aconteçam, e você vai conferir, é claro, aqui no acritica.com e também no caderno craque do Jornal A Crítica, todos os detalhes. É isso, meninos? Isso, vai estar tudo lá. E a gente volta na próxima semana aí com mais esporte para você.